Graça e paz, queridos irmãos, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui para mais um vídeo, passando adiante a palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Ontem eu não consegui aqui fazer o vídeo, eu tive um pequeno imprevisto aqui, mas hoje já estou aqui de volta para poder aqui compartilhar com vocês o que o Senhor colocou no meu coração. O Senhor tem falado muito comigo sobre visão, e quando eu falo aqui eu não falo necessariamente do dom das visões, não, mas para que tenhamos visão daquilo que queremos, daquilo que almejamos. E às vezes até mesmo que tenhamos alguma visão, porque às vezes a gente acha que tem que aceitar viver da maneira como está e acabamos estagnando, ficando naquela zona de conforto. Então, hoje o que Deus Ele colocou no meu coração para falar para vocês é o seguinte: o tema é: devemos tomar grandes decisões se queremos viver grandes milagres. Então nós devemos ter essa visão de que se nós ficarmos onde estamos, o nosso milagre não vai chegar. Nós devemos fazer algo para que o nosso milagre chegue, porque a palavra do Senhor já diz: tende bom ânimo e eu te ajudarei. Então às vezes a gente está ali orando, pedindo, e Deus ele se alegra que nós estejamos com esse contato com Ele, que nós tenhamos essa intimidade. Mas o que estamos fazendo para prover o nosso milagre? Porque Deus ele pode fazer em segundos, mas Ele quer ver de nós, Ele quer ver de você algo que talvez você não esteja fazendo ainda, talvez algo que você ainda não tenha conseguido ver. A palavra do Senhor ela é clara. A palavra do Senhor já nos diz: a tua palavra é lâmpada para guiar os seus passos, é luz que ilumina o meu caminho. Cumprirei o juramento que fiz de seguir os teus justos ensinamentos. O Senhor Deus, os meus sofrimentos são terríveis. Conserva-me vivo, como prometeste. Isso aqui era Davi, quando ele estava ali tão aflito, ele declarava isso aqui: cumprirei o juramento que fiz de seguir os seus justos ensinamentos. Será que nós estamos realmente seguindo aquilo que Deus nos mandou fazer? Será que aquela decisão que Deus já falou que nós deveríamos tomar, nós já tomamos? Ó Senhor Deus, aceita a minha oração de agradecimento. Ensina-me, Senhor, os teus mandamentos. Davi ele está aqui falando para que Deus mostrasse para ele o que ele tem que fazer. Em outras palavras, ele está falando: Senhor, me dá a visão. Me dá a visão. Às vezes a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer ele numa oração. A gente pede: Senhor, livra-me disso. Senhor, me dá isso. Mas a nossa oração também tem que ser: Senhor, nos ensina. Nos ensina a viver isso que o Senhor quer que eu viva. Porque a palavra do Senhor já diz que Ele já tem tudo planejado para a nossa vida desde que estávamos no ventre da nossa mãe. Então cabe a nós seguirmos aquilo que o Senhor já deixou determinado, para que nós tenhamos aquilo que almejamos, porque os sonhos de Deus são muito maiores que os nossos. Deus não quer que nós vivamos em miséria. Deus não quer que vivamos sozinhos. Deus não quer que vivamos murmurando. Não. Deus quer que vivamos uma vida plena. Deus quer que vivamos uma vida de prosperidade. Mas para isso devemos ter obediência. A minha vida está sempre em perigo. No entanto, não esqueça a tua lei. Os maus armaram uma armadilha para me pegar, mas eu não desobedeci aos teus mandamentos. Essa passagem, quando Davi está falando aqui, quantas vezes isso não acontece com a gente? A gente está ali passando por uma situação e claramente a gente vê laço do inimigo.
Até você que de repente ainda não teve um encontro com Jesus, você já falou isso na tua vida. Ah, isso aqui foi alguma coisa que foi armada. Só que a diferença é que quando você entende da palavra de Deus, você sabe que não foi uma pessoa que fez. Você sabe que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então, nós, independente daquilo que passamos, que seja laço na nossa vida, o que a gente tem que fazer? A gente não pode murmurar. Porque a palavra do Senhor já nos diz que nós devemos estar sempre em agradecimento ao Senhor. Então, o que a gente tem que fazer? Obedecer. Algo foi feito? Entre em oração. Vai lá pro teu quarto de guerra. Fecha a porta do teu quarto. Dobra o teu joelho. Tem aquele louvor que eu gosto muito. Que me esqueci agora o nome dele. Mas o autor, ele fala assim. É como se ele falasse algo assim. O nome do louvor é Deus e eu, mas eu me esqueci agora. É Leandro alguma coisa. Eu me esqueci agora sobre o nome dele. Mas ele tem uma parte que ele fala assim: eu vou contar tudo pro meu pai, como uma criança mimada. Gente, quando eu vi esse louvor pela primeira vez, eu fiquei assim, gente, é isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Eu vou contar tudo pro meu pai. Conte, tenha esse hábito de contar tudo pro seu pai celestial. Tenha essa prática. O nosso mal é que a gente conta com o homem. E aqui eu não tô falando contar com o homem, não é o cônjuge, não. É o homem ser humano. A gente quer que o ser humano resolva o nosso problema. Mas a palavra do Senhor já nos diz: maldito homem que confia no homem. Jéssica, então eu não tenho que ter confiança em ninguém? Não, não é isso. Não é isso. Não é o extremo também. Claro que devemos confiar no nosso cônjuge, no nosso pai, na nossa mãe, no nosso irmão em Cristo Jesus, sim. Mas a nossa dependência tem que ser do alto. Porque a nossa recompensa virá do alto. Se você ficar achando que a tua recompensa vem do homem, meu filho, você tá um pouquinho... Você precisa ler um pouco mais as Escrituras. Você precisa entender um pouco melhor o que Deus quer falar com você. Amém? Os teus ensinamentos são a minha riqueza para sempre. Eles são a alegria do meu coração. Eu resolvi obedecer às tuas ordens até o fim da minha vida. A nossa vida, ela não nos pertence, embora Deus a tenha colocado em nossas mãos. Olha só isso aqui. A nossa vida não nos pertence. Sabe por quê? Sabe por que você não tem você não tem o pertencimento da vida, não está vindo a propriedade. Pronto. Você não tem a propriedade da sua vida, porque a sua vida pertence ao Criador dela. Deus é que tem direito sobre a tua vida, somente Ele. Ah, mas eu não posso escolher o que eu quero? Posso. Você tem o livre-arbítrio para você fazer o que você quiser. Mas você não tem o livre-arbítrio da consequência. Então, quando Deus fala, faz uma coisa, você faz outra, você pode fazer, você não é impedido. Mas depois, não venha dizer, é aquele famoso ditado que o mundo fala, não venha dizer que eu não lhe avisei. Deus, Ele diz isso dentro das Escrituras dele. Quando Ele fala que nós devemos ser obedientes. É muito tremendo quando você entende que, embora Deus tenha colocado na nossa mão, a vida não é nossa. Nós devemos viver segundo aquilo que Deus nos determina. Esta é uma daquelas contradições santas que nos faz fixar o olhar em Deus absolutamente. É verdade, somos a mão da obra de Deus. Fomos criados em Cristo Jesus para um propósito somente, para as boas obras que Deus planejou especificamente. Para nós, antes do início de tudo, o plano de Deus é que andemos na vida que Ele planejou e pré-organizou para o seu bem.
Mas a decisão pela escolha ainda é nossa. Então, se você não quer mais viver nessa vida de miséria, você não quer mais ficar escolhendo entre um e outro, com quem você vai viver a tua vida toda, se você não quer mais ficar vivendo essa vida de que você vive com uma pessoa, e aquela pessoa só fica murmurando no teu ouvido, você não vê resultado, a decisão é sua. Se você já casou com ele, você já casou com ela, você não tem que descasar. Não. Você tem que começar a interceder por ele. Você tem que começar a tomar uma decisão. Às vezes você vai ter que fazer algo que você nunca fez na sua vida. Mas ele não vai gostar, ela não vai gostar. Você tem que fazer o que Deus está mandando você fazer. Se você colocar algo acima de Deus, já era. A consequência vai vir. Porque a palavra do Senhor já disse que o reino dos céus deve estar em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Podemos tanto escolher fazer do nosso modo ou conforme a vontade de Deus. Embora pertençamos a Deus porque Ele nos criou e pré-ordenou uma vida incrível para nós, ainda assim Ele colocou a escolha por esta vida de milagres em nossas mãos. Um dos exemplos mais práticos de onde escolhemos a Deus ou a nós mesmos é em nossos hábitos e preferências emocionais. Às vezes a gente fica assim, será que eu posso ver isso? Será que eu posso fazer aquilo outro? Será que eu posso falar isso? Essa época de Natal, né? Às vezes a gente fica pensando assim, pô, será que eu posso montar a árvore de Natal? Poxa, será que eu posso falar disso no Natal? Será que eu posso mencionar isso aqui? Devemos abrir mão do nosso direito de choramingar e fazer birra. Então, abraçar de todo o coração os planos de Deus na nossa vida, os quais estarão lá nos frutos do Espírito. Fomos criados para boas obras e não para obras da carne. Gente, isso aqui é muito profundo. Porque a nossa carne, ela vai ter desejo, gente, isso é normal. Isso é normal, às vezes a gente vai ficar ali, o inimigo ele vai querer tramar coisa na nossa cabeça para nos confundir. Poxa, mas eu fazia isso aqui antes e agora eu não vou poder fazer mais. O inimigo ele coloca na nossa cabeça como se viver com Cristo fosse um aprisionamento, e não é, é o contrário. Quando você vive em Cristo, você foi liberto, porque você garantiu uma vida plena. Você já sabe que você, quando terminar o seu, vamos dizer assim, o seu momento na terra, você tem um lugar lindo para você ir. Só que o inimigo ele tenta fazer o contrário na tua cabeça. Ele tenta fazer você, não, agora você não pode andar assim, você não pode falar isso, você não pode fazer aquilo. Aí eu pergunto pra você, às vezes assim, vou dizer um exemplo meu. Eu, antes de aceitar a Cristo, eu ouvia as músicas do mundo. Mas isso vai muito além disso, tá? Eu só tô dando um exemplo aqui, um testemunho meu. O inimigo ele colocava muito isso na minha cabeça. Você quer cantar, você sempre gostou de cantar, mas agora você não vai poder cantar essas músicas do mundo, não. Você só vai poder ficar cantando essas músicas de Deus, porque senão você vai pro inferno. E aí você vai falar assim, aí o inimigo ele fala, mas você gosta, poxa, aquela música romântica ali que você gostava de cantar, ela é tão bonitinha, você não vai poder mais fazer isso. Tem certeza de que você quer adorar a Deus? Gente, o inimigo ele faz isso. Eu dei um exemplo com a questão musical, mas ele faz com outras coisas. E nós devemos ser fortes e tomarmos decisões. Porque quando tomamos, às vezes, decisões que vão fazer uma transformação em nós, é aí que o milagre vem. Mas, para que isso aconteça, nós devemos ter visão do que é essa decisão que a gente está tomando. Meus irmãos, nada na vida a gente não deve fazer por fazer. Nada na vida devemos fazer simplesmente pelo intuito de fazer. Eu vou fazer porque eu acho bonitinho. Eu fiz isso daqui? É legal. Não, você tem que fazer com uma finalidade. Você tem que fazer com um propósito. Eu estou fazendo isso porque eu quero atingir aquilo. Eu estou fazendo isso porque eu estou seguindo uma direção.
Às vezes você quer ali trocar um veículo, você quer mudar de carro. Você tem, sei lá, dei um exemplo, tá, gente? Pode ser qualquer coisa. Você tem um carro ali, seu carro tá bom, mas isso se aplica muito para celular. Tem gente que tem um celular bom. O celular tá bom, tá funcionando, mas surgiu o iPhone, sei lá o que, não sei nem que número tá. Vamos supor que, sei lá, iPhone 15, não sei se já existe, tá, gente? Tô dando um exemplo aqui. Eu tenho o 14, ele está funcionando. Não, mas surgiu o 15. Ah, esse aqui, ele tem essa função que o outro não tem. Mas seu celular está funcionando, você faz tudo, você não vai deixar de fazer o que você está fazendo no 14 com o 15. Mas porque surgiu, você vai mudar. Sabe o que você vai contrair? Dívida. Sabe o que você vai contrair? Preocupação. Sabe o que você vai contrair? Ansiedade, porque você vai ficar preocupado, você vai ficar ansioso. Olha o que gerou uma decisão simplesmente porque você não tinha um objetivo. Só porque você viu. Gente, vamos ter visões. Vamos ter visões daquilo ali. Vamos pedir a Deus para que Deus abra os nossos olhos. Outra situação para quem aqui tem filho. E Deus ele tem me tocado muito nisso, e eu creio que o que eu estou falando aqui é de Deus, porque eu tenho visto sobre isso, eu tenho lido sobre isso. Nós devemos ter visão e querer enxergar, que às vezes na verdade não é nem ter visão, é querer enxergar o que está se passando ao nosso redor. Às vezes a gente quer viver assim, ó. Se você faz isso, você enxerga? Não, né? Você vê uma escuridão. É assim que a gente vive. Quando você decide não enxergar. Quando você não decide ver. Queira enxergar. Às vezes o seu filho, a sua filha, tá ali precisando de alguma coisa, tá fazendo o que a gente fala, o famoso birra, mas é porque ela precisa de alguma coisa. E ali você não está enxergando o que ela está vendo, o que ela está fazendo. Procure enxergar, queira ver. Às vezes Deus envia uma pessoa e você desliga o telefone na cara, você não deixa a pessoa falar, que não é você, é o que está em você que não deixa. Mas queira enxergar. Porque às vezes essa pessoa que Deus enviou no teu caminho é a maneira como Deus encontrou de abrir os teus olhos. Abra os teus olhos. Abra os seus olhos. A palavra do Senhor já diz, vigie. Vigie naquilo que Deus está te falando. Vigie naquilo que Deus está te alertando. Não tenha uma situação, mas isso aí não tem a ver comigo, não. Vigie. Fomos criados para as boas obras, não para as obras da carne ou para sermos guiados pelas emoções. Não sejam guiados pelas emoções. Não vamos ser guiados simplesmente pelo fato do momento. Vamos ser guiados pela razão. Jéssica, mas se eu quero viver por fé, como é que eu vou viver por fé e ser racional? Eu já me perguntei isso. Né? Porque quando a gente... os grandes filósofos, né, eles fazem essa dicotomia. Fé e razão. Porque os filósofos, a grande maioria, né, claro... A grande maioria dos filósofos vivem pela questão do racional e que aí você não pode ir com o sobrenatural, né? Os filósofos vão dizer que você não pode viver da emoção. Só que viver por fé vai muito além da emoção. Porque emoção é momento. Fé é o que você não vê, mas você crê que vai acontecer. Em cima de uma razão. Qual é a razão? A palavra. Eu não estou fazendo algo simplesmente da minha cabeça. Eu estou fazendo o que está baseado na verdade, que é a palavra de Deus. Então, quando você está vivendo por fé, você está sendo racional. Jéssica, mas como é que eu estou sendo racional se eu estou fazendo algo que eu não vejo? Né? Paradoxal isso, né? Mas quando você começa a entender o mundo espiritual, você começa a entender que ele é real. Então, se ele é real, tem um propósito para isso, tem uma razão. Amém? As boas obras que Cristo planejou para nós antes mesmo de termos nascido são muito mais
do que a leitura de um devocional ou ouvir uma música gospel. Gente, eu conheço pessoas que gostam de ouvir um louvor. E eu não tô criticando aqui, não. É melhor ouvir uma música gospel do que não ouvir, mas vai muito além do que você ler um texto. Gente, tem gente que conhece a Bíblia inteira, mas o que adianta você conhecer e não praticar? O que adianta você cantar um louvor no dia que você vai para a tua igreja, se nos outros dias você não pratica o que você está cantando? As boas obras que Deus tinha em mente quando Ele pensou em nós foram as gloriosas que Ele declarou através de gerações que somos obra-prima dele. Os olhos de Deus estão sobre nós desde o começo dos tempos para fazermos algo tão extraordinário através da nossa vida, que até mesmo os anjos pasmos e maravilhados desejariam fazer o que nós fomos criados para fazer. Meu irmão, o inimigo, ele vai colocar na tua cabeça que você veio a esse mundo como um engano, como um acidente. Não, mentira. Você veio a esse mundo com um propósito. Deus te criou. Você foi planejado. Ainda que a tua família tenha falado, não, mas você foi um engano, não era para você ter nascido. Era sim. Pode não ter sido para sua mãe, mas para Deus você era para estar aqui, sim. Era para você estar aqui, sim. Todos nós temos um propósito nessa vida. É engano do diabo quando você escuta aquela famosa frase, não era para você ter nascido. Mentira. Mentira. Você veio com um propósito. Em Êxodo 33:18 diz, então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Às vezes nós nos encontramos assim, querendo ver a face de Deus. Quantos aqui, sério, quantos aqui gostariam de ver o rosto de Deus? Que incrível seria você ver o rosto de Deus. Mas a gente sabe que, né, o Senhor, ele não se mostra, né, mas ele existe. Ele existe. E a maneira de sabermos que ele é real é através das ações dele em nós. Você sabe claramente o seu propósito de vida? Deus sabe. Ele te criou por um propósito muito especial. Quando Moisés fez essa pergunta aqui, essa indagação, né? Pergunta não, esse pedido, ele queria ver porque ele tinha ali entrado numa situação em que ele foi designado para tirar o povo dele do Egito. Então ele queria, poxa, Deus, me mostra qual é o meu propósito, o que eu tenho que fazer. Me mostra aqui. Então quando Deus fala isso para ele, ele entende. Talvez Deus já tenha falado para você qual é o seu propósito aqui. Talvez Deus já tenha falado. Às vezes você fica ali tanto, eu quero ouvir a voz de Deus. A gente internaliza isso, né? Que tem que ser uma voz como se fosse uma voz humana. Meus irmãos, mas Deus, ele se mostra de muitas coisas, de muitas formas. E uma das formas é na palavra. A palavra de Deus é a maior revelação que você vai receber. Muito maior do que às vezes... Gente, é muito legal quando você, né? Você recebe uma revelação de um profeta. É muito legal quando você recebe ali uma revelação, uma visão, num sonho. Gente, é muito legal. Mas a maior revelação, ela está na palavra, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra. A palavra de Deus é uma revelação. Quando Deus envia, às vezes, sabe aquela pessoa que chega na tua vida assim, do nada? De repente esse vídeo aqui chegou pra você, do nada. E aí você fala, meu Deus, mas por que veio isso aqui? Porque Deus quer te mostrar alguma coisa. A visão é a ferramenta que Deus usa para ajudar a nos guiar para esse propósito. A visão é uma imagem de um futuro desejado, que desperta a sua paixão mais profunda e conecta sua mente, corpo e alma. O desafio é descobrir a visão e encontrar coragem para vivê-la. Meus irmãos, tomar grandes decisões não é algo fácil, não. É necessário coragem. É necessário você estar ali engajado
na palavra, está ali num real contato com Deus, para você decidir, eu quero fazer isso. Eu quero servir a Deus. Ainda que todo mundo ao meu redor fale que eu sou doido, que eu sou doida, eu quero isso. Porque eu sei o que Deus tem para minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. Qual é o plano de Deus para o seu futuro? Você pensa sobre o seu futuro? Como você se vê daqui a 10 anos? Você já parou para pensar nisso? Você consegue imaginar? Para alguns, essa imaginação vem rapidamente. Para a maioria das pessoas, é necessário uma jornada para descobrir. Pare por um instante e pense sobre o futuro com o qual você sonha. Ore a respeito disso. Deixe fluir do seu coração. Esse é o primeiro passo para descobrir a visão de Deus para a sua vida. Tenha esse contato com Deus, tenha essa intimidade com Ele. Porque cada vez mais que você tiver essa intimidade, você estiver ali falando com Ele, Ele vai te mostrar coisas. Deixa Deus abrir os teus olhos. Deixa Deus abrir a tua visão. Deixa Deus te mostrar como você deve ser. Como você deve ser uma boa mãe. Como você deve ser um bom pai. Como você deve ser uma boa esposa. Como você deve ser um bom marido. Como você deve ser um bom filho. Como você deve ser um bom líder. Como você deve ser um bom cristão. E você verá, eu posso afirmar isso, você verá a glória de Deus na sua vida quando você começar a entender que nós devemos viver com um propósito e devemos viver dentro do propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Eu deixo essa reflexão aqui para vocês. E vamos adorar a Deus, declarando para que Deus abra os nossos olhos. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Queremos ver a Tua face. Queremos ver a Tua glória, Senhor. Queremos mais de Ti, queremos ver o Teu milagre. Queremos ver o Teu milagre, Senhor. Declare isso. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é meu lugar. Estou cansado desta escuridão. E é por isso que eu te espero e te chamo, filho de Davi. Clame pelo filho de Davi. Neste dia ele está aqui para te atender e ouvir, meu amado. Queria tanto olhar para o céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Oh, queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé, e ele me atenderá, me colocará de pé. Preciso ver.
olhar pro céu, contemplar a grandeza do meu Deus, diferente da atitude de Tomé. Quero ver porque eu creio, porque eu tenho fé. Oh, queria tanto receber a cura, o milagre. Eu quero ver, gritarei o seu nome com muita fé. Ele me atenderá, me colocará de pé. Tua glória, viver tua glória, esse é o meu sonho. Atenda-me, atende o clamor do povo, Senhor. Nós queremos ver milagres, restauração, curas. Atende, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Eu preciso ver, Senhor. Oh, Senhor, estamos aqui, Pai. Abra nossa visão. Abra, Senhor, clame a Ele. Abra os meus olhos na minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver aquele que faz o milagre. Declare isso, que você quer que Ele abra a sua visão. Declare com fé que você quer seja ver. Essa é a minha chance. Esta é a minha chance. Declare com fé que você quer ver o milagre de Deus. Glória a Deus, aleluia. Declare com fé e creia que Deus, Ele vai ampliar a tua visão, Ele vai te mostrar aquele caminho por onde você deve seguir. E se Ele te mostrou, peça para que Ele abra com mais clareza ainda aquilo que Ele quer que você faça, porque eu creio que o teu ano, ele não vai terminar sem você receber aquilo que você tanto almeja, porque a palavra do Senhor diz que Ele conhece, Ele sonda o nosso coração. E Ele conhece tudo aquilo, Ele sabe tudo aquilo que nós necessitamos. E Ele vai tornar esse teu desejo mais oculto do teu coração real. Amém? Glória a Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, compartilha, se inscreve no canal. Vamos passar adiante a palavra do Senhor, para que mais pessoas possam ser abençoadas da mesma maneira que eu creio que você foi. Amém? Um grande beijo para todos vocês. E que Jesus lhes abençoe sempre.